Olá, começa mais um Criminal Simples podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Kalil Hashem, advogado criminalista e bacharel em criminologia. Sou José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor. Estamos aí de novo. Obrigado pelo convite. Legal, professor Portela. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse assunto. Convidei o professor Portela porque ele é especialista em direito penal internacional. Um assunto que está agora dominando a mídia é a questão humanitária, né, em relação ao povo Yanomami aqui no Brasil. E eu fiz convite para o professor Portela para a gente justamente discutir se essa situação do povo Yanomami pode se considerar como crime de genocídio e quais são as implicações jurídicas, e se tem a possibilidade desse caso eventualmente parar no Tribunal Penal Internacional. Confira nesse episódio do Criminal Simples Podcast. Como o Augusto falou, essa questão dos Yanomamis está realmente bombando aí na mídia. Muito tem se falado a respeito disso, inclusive a respeito da prática de crime de genocídio. Professor Portela, você quer adentrar aí numa questão mais conceitual a respeito do crime de genocídio, para a gente entender um pouco melhor a respeito desse tipo penal e do conceito desse termo? Sim, Kalil. Acho que vale a pena a gente fazer uma breve análise, né, do conceito jurídico de genocídio. Porque, assim, a gente tem, vamos dizer, dois pontos de partida conceituais acerca do genocídio, né? Até, por exemplo, usando como referência o Zaffaroni, nosso querido hermano argentino, né? Ele usa, em vários artigos dele, nas obras dele de criminologia, ele usa muito a palavra genocídio para se referir aos massacres de modo geral. Então, uma perspectiva criminológica para o Zaffaroni, genocídio seria qualquer massacre em grande escala levado a cabo por uma perspectiva de um exercício ilimitado do poder punitivo. Então é mais amplo o conceito que o Zaffaroni propõe, criminológico, do que o conceito jurídico que nós temos em torno do genocídio a partir do direito internacional e também a partir da lei brasileira que tipifica o crime de genocídio à luz da normativa internacional. Então a gente pode dizer, temos dois conceitos, um mais amplo do ponto de vista da criminologia e aquele mais restritivo do ponto de vista do direito penal, tanto internacional como direito penal pátrio. Então, do ponto de vista do direito, genocídio é considerado, inclusive, por muitos doutrinadores do direito penal internacional como o crime entre os crimes, né? Nós temos a categoria dos chamados crimes internacionais, que são crimes previstos em tratados internacionais e que têm a afetação aos direitos humanos. Isso pegando como origem a definição que veio do Tribunal Nuremberg, que foi o tribunal que foi instituído no pós-Segunda Guerra Mundial para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante o domínio do Estado nazista na Europa e também da guerra imperialista levada a cabo pelo Terceiro Reich. Então, pessoas, né, de carne e osso, pessoas físicas, foram levadas ao Tribunal de Nuremberg para serem julgados por esses crimes internacionais, que são os crimes, notadamente, as espécies, crimes contra a humanidade, crime contra a paz, que seria o crime de agressão, que é a guerra imperialista, crime de genocídio, que não havia previsão no Tribunal Nuremberg com essa especificação. Depois eu já vou explicar o desenvolvimento histórico do crime de genocídio, mas ele estava dentro dessa espécie
dos crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. Então, a partir do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, isso em 1945, é que se definiram pela primeira vez os crimes internacionais no âmbito do direito internacional. E a partir disso, claro que nós tivemos grandes desenvolvimentos dessas categorias, passando, por exemplo, com a Convenção do Genocídio de 48, com os tribunais de com os tribunais de Ruanda e da ex-Yugoslávia nos anos 90, os tribunais penais internacionais, chegando ao Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI, que foi criado com o Estatuto de Roma em 1998. Então, aí nós temos um breve histórico, assim, para a gente poder se situar acerca dos crimes internacionais, que são esses crimes contra os direitos humanos, contra a paz e a segurança da humanidade, como assim define uma parte da doutrina. Bom, em relação ao crime de genocídio, então, como eu estava dizendo, ele nasce como uma figura dentro da espécie dos crimes contra a humanidade e vai ganhando uma autonomia, se constituindo numa espécie por si mesmo de crime internacional. Então, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma em 98, já traz como espécies de crimes internacionais crimes de guerra, crime de agressão, crimes contra a humanidade e o crime de genocídio, como uma quarta espécie. E esse desenvolvimento do genocídio como uma quarta espécie está muito ligado aos debates que ocorreram no Tribunal de Nuremberg, mas, sobretudo, às contribuições que vieram com a Convenção de Genocídio de 1948. Que é, inclusive, a Convenção de Genocídio de 48 é que propõe a definição jurídica de genocídio tal como nós conhecemos até hoje, que vem sendo reproduzida pelo direito internacional, pelo direito penal internacional, tanto nos tribunais internacionais, como também pelo Tribunal Penal Internacional e também pelo direito pátrio brasileiro, né? A nossa lei de genocídio se inspira na Convenção de Genocídio de 48. A mesma definição jurídica que está na Convenção é a que nós, no Brasil, trouxemos com a Lei de Genocídio de 1956. Professor Portela, e conforme a nossa legislação pátria, qual seria a definição que consta da nossa legislação em relação ao crime de genocídio? Então, como eu estava dizendo, a nossa legislação é de 1956, né? A Lei de Genocídio do Brasil, que tem uma forte inspiração, é cópia praticamente da Convenção do Genocídio de 48, e que, por sua vez, se apropria dos desenvolvimentos jurídicos que nós tivemos com o Tribunal Nuremberg, a partir do Tribunal Nuremberg. E também é bom lembrar uma outra coisa: depois que se encerram ali os julgamentos de Nuremberg, a ONU, no âmbito da ONU, é constituída uma comissão por juristas de vários países para pensar um código penal internacional em que se definiriam ali os crimes internacionais. Essa comissão ela teve 50 anos de trabalho, pra você ter uma ideia. E também essa comissão trouxe muitas contribuições para a nossa definição que nós temos hoje, né, do crime de genocídio. Bom, então a nossa lei, a gente pode dizer, ela está adequada ao que prevê o direito penal internacional, né? E ela diz o seguinte, né, que o crime de genocídio seria aquele crime em que o agente, né, tem a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E aí, pelas seguintes condutas enumeradas ali no artigo 1º, nas suas alíneas. Depois eu já comento sobre essas condutas. Mas a questão primordial aqui é que esse massacre levado a cabo pelos agentes que conduzem uma política de genocida tem como intenção a destruição no todo ou em parte. No todo ou em parte. Então não é preciso que eu extermine todos os membros daquele grupo, né?
mas que eu tenho a intenção de, pelo menos, destruir parte desses membros de um grupo. Esses são os grupos protegidos pela lei de genocídio. Grupo nacional, que tem a ver aqui com aquele sentimento de xenofobia, né? Vou exterminar todos os curdos, né? Isso é muito comum lá numa certa região da Ásia, em que os curdos reivindicam, né, inclusive, um Estado curdo, com uma nação curda, com uma língua própria, que seria ali um dado território, que seria o Kurdistão e tal, e há uma repressão a esse grupo nacional, muitas vezes chega a configurar o genocídio, né? Podemos também lembrar do famoso genocídio dos armênios pelos turcos no começo do século XX. Né? Então, isso é, inclusive, uma marca muito forte na Turquia, né? A Turquia resiste até hoje a denominar o que os turcos fizeram contra os armênios de genocídio, que é uma disputa política, óbvio, se aquilo configura ou não um genocídio. Mas muitos pesquisadores entendem que sim, configura um genocídio a política de extermínio que foi levada a cabo contra os armênios. Também um grupo étnico, né, que tem a ver, por exemplo, com as populações indígenas, né? Então aqui um grupo étnico se constitui a partir de certos traços culturais, históricos em comum, que é partilhado por aqueles membros, né? Tem a ver com questões até de vestimentas, de formas de fazer, viver, de pensar, né? Questões de língua, enfim. Então nós teríamos aí, por exemplo, os grupos indígenas incluídos como grupos étnicos. Até vale citar o caso de Ruanda, né? Que ocorreu nos anos 90, Exato. o genocídio do conflito entre os Tutsis e Hutus, né? Até que é bem retratado naquele filme Hotel Ruanda. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente esse filme. Bem lembrado. E nós teríamos também grupo racial, né? Aqui, claro, a raça é um conceito sociológico, né? Tem muitos aqueles que falam assim, mas não existe raça, existe a raça humana, né? Aquele discurso liberal. Mas na hora de oprimir grupos minoritários, aí esquecem desse discurso de que não existe raça, existe a raça humana, né? Então aqui tem a ver, claro, com a questão cultural mesmo, como que se constrói a ideia de raça, né? Então entraria aqui, por exemplo, a raça, né, a população negra, por exemplo, o STF, no caso Evangler, né, que foi um caso emblemático que era de um cidadão lá do Rio Grande do Sul que publicava livros negando o Holocausto, incitando ódio contra os judeus, né? E foi condenado pela lei brasileira dos crimes de preconceito. E chegando ao STF, né, toda aquela discussão do liberdade de expressão, barará. Aí uma das discussões foi se o povo judeu poderia ser considerado como raça, e entendeu-se que sim. O STF, a partir de contribuições que vieram, de pessoas que se habilitaram no processo para dar aquelas contribuições como amigos da corte e tal, se trouxe ali pareceres de pessoas que estudavam a questão da raça e chegou-se à conclusão que o judeu é raça, né? O povo judeu pode constituir uma raça nessa perspectiva sociológica, né? Crítica de como se dividem os grupos humanos a partir, obviamente, de um discurso de hierarquização, né, das raças. E grupo religioso. Aí tá bem claro, né? Então, são esses 4 grupos protegidos pela lei de genocídio brasileira, tá? Que vem inspirada pela lei internacional. Aí aqui nós temos as condutas. Quais seriam essas condutas no artigo 1º? Matar membros do grupo, aí tá bem claro, né? Extermínio físico, matar. Simplesmente vou lá e mato membros do grupo com a intenção de destruir no todo ou em parte aquele grupo. E aí é uma coisa interessante porque isso é discutido, inclusive, nos tribunais internacionais. Para que eu possa ter a configuração do genocídio, pode acontecer uma coisa do tipo, eu foco minha política de extermínio nos
naqueles que exercem as posições simbólicas naquele grupo. E aí, dessa forma, eu desestabilizo o grupo inteiro. De modo que, com isso, focando naquelas principais figuras que compõem aquele grupo, matando essas pessoas, eu acabo buscando, com isso, a destruição no todo ou em parte desse grupo. E isso configura genocídio. Então, por exemplo, poderia matar 10 pessoas. Isso é genocídio? Pode ser. Porque se essas 10 pessoas são aquelas pessoas que fazem a união daquele grupo, e a partir do momento que eu mato essas pessoas, eu sei que esse grupo vai se esfacelar, eu ajo com a intenção de, matando essas pessoas, destruir no todo ou em parte aquele grupo étnico, religioso, nacional, racial. Outra conduta, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Então, eu aqui não estou lidando com a morte, mas eu estou lidando com... eu inflijo nessas pessoas uma lesão tal, física ou mental, que eu acabo, com esta lesão física ou mental, levando à destruição de parte ou no todo desse grupo. E aí, por exemplo, pensa nessas situações que a gente tem visto aí no Brasil de fazendeiros que pegam aqueles aviões, colocam um monte de agrotóxico e saem sobrevoando sobre a terra indígena. E essas lesões afetam física e mentalmente esses membros do grupo a ponto de que eu posso ter uma destruição em parte desse grupo, porque muitos ficam mentalmente insanos, enfim, eu posso ter lesões de natureza tão grave que essas pessoas já não conseguem nem desempenhar mais as funções sociais que elas desempenhavam naquele grupo. Então, eu teria aí um genocídio. A letra C. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Aqui nós temos o que a doutrina internacional chama de slow death, a morte lenta. Ou seja, eu não mato a pessoa diretamente, eu não chego lá e atiro nela, enveneno ela para ela morrer diretamente, assim, mas eu submeto essas pessoas a condições de vida tais que vão levar necessariamente à destruição física ou total ou parcial desse grupo. Por exemplo, os campos de concentração nazistas são um exemplo disso, porque eu levava as pessoas para o campo de concentração, né, sobretudo os judeus, mas não só, porque foram pessoas que eram com deficiência, doentes mentais, homossexuais, né, população LGBT, ciganos, negros, comunistas, foram levados para campos de concentração na Alemanha nazista, privados de uma alimentação adequada, saúde, condições de sobrevivência adequada, né? Naquele ambiente totalmente degradado, sem água potável. E aí a pessoa contraía uma doença, por exemplo, naquele campo de concentração e morria. Ou seja, embora eu não tenha diretamente matado ela com um tiro na cabeça, eu a coloquei em situação de privação a ponto de que necessariamente isso levaria à destruição total ou parcial daquele grupo étnico, religioso, nacional, etc. Isso podemos ter também na situação dos indígenas, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Letra D. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Então, quer dizer, fazer esterilização forçada, abortos forçados, né? Não permitir que haja a reprodução dentro daquele grupo, evitando assim o nascimento de novos membros daquele grupo. Então isso acontecia bastante também na Alemanha nazista e aconteceu em Ruanda, né? Houve casos de esterilização forçada, abortos forçados, então com a intenção de que não nascessem novas crianças que pudessem levar adiante o legado daquele grupo. E a letra E, a última, efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. O que eu quero com isso, né? Eu pego as crianças de um grupo étnico e tiro essas
crianças da convivência desse grupo e levo para um outro grupo de uma outra etnia, ou tiro desse grupo religioso e levo para outro de maneira forçada, com a intenção de que essa criança ela perca as referências culturais, raciais daquele grupo a qual ela pertencia e passe a reproduzir os marcadores de identidade e tal do grupo em qual ela foi inserida forçadamente. E aí nós temos casos também envolvendo indígenas, assim, né? Casos também envolvendo na Alemanha nazista, né? Crianças judias. A Austrália tem um caso também bem complicado com os povos aborígenes lá, né? Alguns anos atrás. Sim, os aborígenes. Então essas são as condutas através das quais o agente que comete o genocídio, partindo daquela intenção de destruir no todo ou em parte os grupos protegidos, leva a cabo o seu plano genocida. Professor Portela, então a partir da explicação dada aqui sobre o conceito jurídico de genocídio, essa situação que ficamos sabendo, né, a respeito das condições do povo Yanomami, poderia se enquadrar nesse conceito exposto? Bom, vamos ver primeiro as questões fáticas, né? Daí a gente analisa do ponto de vista da lei se a gente poderia concluir por uma prática aí do genocídio. Só uma questão que é importante, assim, para situar quem nos ouve. Não é uma coisa incomum ter a prática de genocídio no Brasil. Não é uma coisa nova. Nossa, agora com essa questão dos Yanomamis. Isso é a fundação do Brasil, né? Como colônia, ela se deu com base num grande genocídio dos povos indígenas. Então, os espanhóis, quando chegaram, os portugueses, depois os espanhóis numa parte, os franceses na outra parte, né? Até depois eu posso recomendar um livro também muito interessante do Todorov, que é A Conquista da América, que é um tratado sobre o genocídio no continente americano todo, né? Desde o Norte América até o extremo sul, Terra do Fogo, na Argentina, né? É uma história de massacres, de genocídio. Então, a nossa fundação, né, como colônia, se deu com base no derramamento de sangue dos indígenas com o intuito de exterminá-los, né? Com o objetivo de saquear as riquezas que aqui estavam, né, para levar essas riquezas para a colônia. Depois nós tivemos o genocídio da população negra escravizada. Porque, veja, ainda que fisicamente essa população negra estivesse ali existindo, eu tive uma política de desnaturalizar esse grupo, né, racial como um grupo que tivesse o status humano, né? Então, também houve o genocídio. Até podemos falar que do ponto de vista mais alargado do conceito de genocídio, do ponto de vista criminológico, a própria escravidão, né, é um genocídio. Mas, do ponto de vista jurídico, a gente também teve esterilização forçada, né, transferência de um grupo para outro grupo, infligir sofrimento mental e físico, né? Então, assim, a história do Brasil é baseada em genocídio, em massacres de larga escala. E aí nós chegamos agora à questão dos Yanomamis. Mais uma vez, os indígenas são vítimas de genocídio no Brasil. E eu digo já de pronto que sim, nós temos uma situação de genocídio, dados os fatos que vão chegando ao nosso conhecimento. Que não é de agora, porque o que a gente vê? Uma manipulação do discurso, diz assim, que engraçado, só agora descobriram que os Yanomamis eram vítimas de genocídio. Isso é uma mentira e uma perversidade. Esse discurso é perverso. Porque, primeiro, ele tenta minorar a situação, dizendo assim, não tinha antes e só agora, né? Como se isso minorasse a gravidade do fato. Né? Então, dizendo assim, bom,
Nós já sabíamos do holocausto dos judeus há tanto tempo, daí quando chegaram e libertaram os judeus, né, quando o Exército Vermelho de Stalin derrotou os nazistas e conseguiu fazer com que os campos de concentração cessassem a máquina de extermínio, daí então só agora descobriram que os judeus eram vítimas do holocausto? Quer dizer, não faz sentido esse tipo de argumento, um argumento tosco e perverso. Mas é mentira também, é mentira porque o genocídio dos Yanomamis já estava sendo anunciado a 4 cantos, né? Na ONU, a ONU já havia recebido algumas informações, várias denúncias do que estava acontecendo com os Yanomamis, comunicando o governo brasileiro, né? O governo do Bolsonaro, dizendo, olha, está acontecendo isso, privação de comida, condições desumanas em que esses indígenas estão vivendo, muitas mortes por falta de assistência de saúde, né? Contaminação por mercúrio por causa do garimpo ilegal, mortes mesmo de confronto mesmo, né? Quer dizer, até é ridículo falar em confronto, de extermínio mesmo, de fazendeiros, garimpeiros contra esses indígenas, né? De assassinatos mesmo, estou dizendo. Isso tudo já vinha sendo denunciado tanto na mídia mesmo, eu mesmo via notícias nesse sentido, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como também na ONU. E, como eu disse, por exemplo, a ONU fez cobranças às autoridades brasileiras nesse sentido, dizer, olha, está acontecendo isso, esse extermínio, e o que vocês estão fazendo? Aí a gente vê, por exemplo, durante a pandemia, algumas ações do governo no sentido de bloquear acesso à saúde por parte dessa população Yanomami. Né? Qual que é o motivo? Depois nós podemos pensar no motivo que está por trás disso. Mas por qual motivo eles fariam isso? Bom, então a gente tem informações concretas de que, por exemplo, foi reduzido o orçamento no governo Bolsonaro para a saúde indígena. Foi colocado na FUNAI um militar para cuidar dos assuntos indígenas, um militar que publicamente se posicionava contra os direitos da população indígena. Aliás, nós podemos também pensar que a responsabilidade não é só do Bolsonaro, mas é dele também. Depois a gente pode pensar aí, refletir, e quem mais, né? Quais as outras pessoas poderiam ser responsabilizadas? Tanto por ação como por omissão, né? A gente viu também falas do Bolsonaro enquanto presidente, no sentido de reforçar o garimpo ilegal, dando legitimidade para as ações que estavam sendo cometidas ali, ações criminosas que estavam sendo cometidas por esses garimpeiros nas terras indígenas. Algumas portarias, enfim, atos administrativos do governo Bolsonaro que permitiram uma maior exploração por parte desses garimpeiros e de fazendeiros em terras indígenas, aumentando esse conflito, né, existente entre os brancos e os indígenas. E a gente sabe que nesse conflito entre branco e indígena, sempre os indígenas vão levar a pior, né? Até sempre faço uma pergunta assim para quem questiona, mas fala assim, me fale quantos fazendeiros foram assassinados por indígenas nos últimos, sei lá. É uma excelente pergunta. O tipo de confronto que a gente só vê uma parte morrendo, né? Sofrendo violência. Nós temos outras ações do governo, né? Por exemplo, através do ministério que a Damares coordenava, né? Dos direitos humanos e que era contra os direitos humanos. Ações, por exemplo, dando dinheiro para ONGs evangélicas atuarem no território indígena. Ou seja, o que se buscava com essas ONGs evangélicas atuando no território indígena? Descaracterizar a cultura dessa etnia, né? Daquelas etnias, com a intenção de destruir no todo, em parte, o grupo étnico. Porque você descaracteriza, tira a questão cultural, linguística e tal, e transforma aquelas pessoas em rebanho de igreja evangélica. Né? Que já foi feito aqui na nossa história com o Padre Anchieta, né? Com a missão jesuíta também. Né? Exatamente, bem lembrado, o que os portugueses fizeram com a igreja aqui,
foi um etnocídio, né? Que eles destruíram todos os referenciais culturais, né? Ou tentaram, pelo menos, destruir, né? Claro que sempre há resistência, né? Os indígenas resistiram e conseguiram preservar alguns grupos, porque outros foram exterminados, né? Totalmente, mas alguns grupos resistiram e conseguiram manter até hoje a sua língua, as suas formas de viver, de fazer, né? As questões sagradas, né? Queria aproveitar para fazer um questionamento que provavelmente surja, né, para as pessoas que vão ouvir esse episódio, para as pessoas que estão lendo as notícias. E aí, se o professor Portela quiser responder agora, ou quiser responder no caminhar aí da explicação, a respeito justamente dessa questão com a intenção de destruir que o tipo penal traz, né? Esse questionamento justamente do dolo de destruir esse grupo étnico, né? Se realmente é verificado nesse caso, talvez algumas pessoas se questionem. Sim. Bom, a gente enumerou algumas condutas, né, que foram perpetradas pelo governo Bolsonaro e por seus ministros, secretários, enfim, né? Aí é bom lembrar da responsabilidade, inclusive, do Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, e a FUNAI estava sob a autoridade direta do ministro da Justiça. E na FUNAI que foram cometidas várias atrocidades contra os indígenas nesse último período. Então a gente tem aí condutas comissivas, né? Ou seja, por ação, tanto também omissivas, e a jurisprudência dos tribunais internacionais, por exemplo, do TPI, admite o cometimento do genocídio por omissão dolosa. Claro, o dolo está na intenção, né, de destruir no todo, em parte, aquele grupo. E aí, essa intenção parece bem clara quando a gente vê, por exemplo, discursos dessas autoridades que eu mencionei, como Bolsonaro, ou aquele militar que estava comandando a FUNAI, ou a Damares, ou Mourão mesmo também, vice do Bolsonaro, atacando os indígenas. Claramente, dizendo que os indígenas eram um problema para o país. E não é de hoje que o Bolsonaro faz isso, inclusive, né? É bom lembrar, como deputado, ele já fazia isso desde os anos 90, nas suas intervenções e tal, sempre dizendo que os indígenas eram uma ameaça à soberania do Brasil. Né? Até eu lembro, na época, nos anos 2000, o então general da ativa, Augusto Heleno, ele publicamente, como militar da ativa, emitindo opiniões contrárias à população indígena. E eu lembro até de uma entrevista dele no Canal Livre, na Band, ele falou que tem que ser assumida a posição de que houve um povo que dominou esse território. Em resumo, ele disse assim que há uma cultura que dominou esse território que hoje é o Brasil e tem uma população que tem que submeter esse controle. Exato. O general Heleno, ele participou dessa autorização para permitir garimpo em terra indígena no governo Bolsonaro, né? Então... E agora ele tá tentando tirar o corpo fora, dizendo que é absurdo, que estão tentando me implicar nisso, mas ele foi um grande defensor no governo Bolsonaro de liberação de garimpo em terra indígena. Mas quem tiver curiosidade, os nossos ouvintes, procure no YouTube uma entrevista do general Heleno, na época ele era general da ativa, nem poderia dar, conforme a disciplina militar, opiniões de cunho político, né, sendo militar da ativa, mas procure no YouTube essa entrevista dele no Canal Livre, ele falando da questão indígena. É claro que, por exemplo, quando eu penso nesses discursos que vêm, né, se contrapor o que nós estamos afirmando aqui, mas veja, não tem como dizer que o Bolsonaro queria exterminar os Yanomamis, porque na verdade ele estava preocupado era com a soberania do país, porque de fato, onde os Yanomamis estão, daí tem a fronteira com a Venezuela, né? Tem toda uma tentativa esdrúxula de justificar o injustificável, mas aí eu lembro que os alemães, no Terceiro Reich, eles conseguiram, inclusive, convencer um setor da sociedade judaica de que eles não seriam exterminados porque, na verdade, o que estava sendo feito de levar essas pessoas para campos de concentração era um esforço de guerra, que eles voltariam para suas casas depois que a guerra terminasse.
Eles mentiam e muita gente acreditava e achava, não, eu tô deixando minha casa e tal, eu vou voltar daqui a pouco quando a guerra passar e tal. Então, todo genocida não vai bater no peito e dizer que o que está fazendo é um genocídio, né? Mas a gente vê no discurso, né, em nome da soberania, em nome do são sentimento do povo alemão, em nome da defesa do povo ruandês, né? Isso os Hutus diziam, que o povo ruandês era representado pelos Hutus e não pelos Tutsis, porque os Tutsis eram ligados a uma realeza ruandesa que foi deposta com a república, sabe? Então sempre tem uma justificativa para não dizer que nós vamos implementar uma política genocida. O que está por trás do genocídio aqui no Brasil, de modo geral, desde a sua fundação, o que está por trás do genocídio é sempre uma única questão, né? Que é uma implementação de uma matriz econômica. E aí, claro, eu preciso justificar essa implementação dessa matriz econômica que é genocida com um discurso de defesa de um ideal superior. Por exemplo, quando os padres jesuítas vieram para cá para catequizar os índios, a defesa, né, a ideia superior é em nome de Deus e tal. Mas, na verdade, eles estavam vindo aqui para só avalizar o domínio econômico que a colônia, né, que a metrópole, Portugal, estava impondo sobre o Brasil, colônia. Motivação puramente econômica, né? E aí nós chegamos agora ao genocídio dos Yanomamis no governo Bolsonaro, e o que a gente vê, na verdade, é a implementação de uma matriz econômica. Que ela é devastadora, a vida não tem qualquer valor para a ordem burguesa, né, que visa só o lucro. Isso a gente viu muito bem durante a pandemia, né? Então, o que nós vemos nos discursos dessas pessoas que a gente citou aqui, General Heleno, Bolsonaro, enfim, Damares, sempre invocando alguma ideia superior que nós precisamos defender. Mas, na verdade, eles estavam agindo em nome de um projeto da burguesia, de espoliação da população indígena, de espoliá-las de tudo, toda qualquer possibilidade de vida para gerar lucro, né? Então, é para saquear as riquezas que estão nos territórios indígenas, é para transformar essas pessoas, esses indígenas, em evangélicos para fazerem parte do rebanho da burguesia da fé. Mas isso não afasta o dolo. O dolo é destruir em todo, em parte, esse grupo. Seja lá por qual ideia que estão defendendo, mas o dolo está lá. Né? É de não considerar esses grupos dignos de compartilharem a terra conosco e implementar uma política de destruição no todo, em parte. Eu quero dizer que o genocídio não precisa ser a destruição física, né? Nós vimos ali na definição da lei. Pode ser a destruição do grupo enquanto grupo social, enquanto corpo social, entende? As pessoas podem continuar vivas, biologicamente falando, mas elas não são mais um grupo étnico, nacional, religioso, foram destruídas enquanto grupo. Por exemplo, expulsar os indígenas de suas terras para que esse grupo se desfaça e vão morar nas favelas das grandes cidades. Acabou o grupo. Que a gente destacou há pouco, né, que conforme a gente tem acompanhado as notícias, o governo ele tinha as informações, né, da condição do povo Yanomami, também notícias que tivemos ali que a própria ministra dos Direitos Humanos, ela teve uma manifestação ali, um ofício, né, interno do governo para tirar assistência de saúde ali dessa população, o que todos esses indícios apontam que foi uma política deliberada do então governo para desassistir completamente essa população indígena e deixar nessa situação de penúria total e morte. Então foi um projeto bem orquestrado, né? Não foi uma coisa assim de
só de dizer ali, né? Foi uma expressão mal colocada. Eu lembrando do Mourão, quando ainda estávamos nas eleições, talvez, ainda em 2018, não lembro se foi durante as eleições ou foi logo após ele ser eleito. O Mourão, como vice, dizia assim, porque o brasileiro padece da indolência dos indígenas e da preguiça do negro, ou enfim, alguma coisa assim. Da malandragem do negro, da indolência do índio e da malandragem do negro. Aí a mídia, né, burguesa, que tentava ainda vender o Mourão como uma pessoa sensata, perto do Bolsonaro, né, fazer aquela coisa meio antípoda, assim, o Bolsonaro era o bufão, mas o Mourão, podemos ficar tranquilos que o Mourão vai conseguir controlar o Bolsonaro, porque o Mourão é uma pessoa decente e tal. A mídia tentando dizer, essa é uma expressão meio mal colocada, veja, né, ruim e tal. Ficou por isso. E vale lembrar também que essa mesma pessoa que disse que o neto dele era bonito em razão do branqueamento da raça, né, da família dele. O que a gente está vivendo, né, que nós estamos nos deparando agora, claro, com essas imagens fortes que nós tivemos acesso esses dias e tal, tudo está vindo à tona, assim, né, esfregado na nossa cara. O que a gente está vendo é uma continuidade de um projeto antigo no Brasil, né, que vem desde o Brasil Colônia, e que tem sido levado a cabo com muito afinco pelas Forças Armadas brasileiras, né? As Forças Armadas sempre tendem a colocar as populações indígenas como inimigas do progresso. Não à toa que, durante a ditadura militar, os militares cometeram genocídio contra os indígenas, né? E não sou eu que estou falando sozinho, eu tenho do meu lado o relatório da Comissão da Verdade, que apontou isso com provas. Eu verifiquei acho que até um relatório do próprio Ministério Público Federal, que na época da construção da Transamazônica, por esse relatório eles fizeram uso de açúcar envenenado para matar a população ali daquela região e até o uso de napalm, que é uma bomba incendiária para exterminar a população ali. No Brasil, década de 70. E isso ficou escondido nos porões da ditadura, né? Até porque uma parte da mídia nem era tanto pela censura que era imposta, mas a parte da mídia que era conivente, porque representa os interesses da burguesia, então não ia denunciar esses crimes, né? A Comissão da Verdade apurou que cerca de mais de 8 mil indígenas foram assassinados pela ditadura militar, né? E claro, às vezes não diretamente pelos soldados, os fardados, mas por civis que se achavam autorizados a matar os indígenas porque tinham o respaldo dos fardados. É o que acontece no governo Bolsonaro. Os grileiros, os garimpeiros ilegais, os fazendeiros se acham autorizados a matar as populações indígenas porque sabem que durante o governo Bolsonaro eles seriam considerados heróis. E ainda pensando com o judiciário desse que nós temos, que é um judiciário, desculpe a palavra, mas podre, que é um judiciário conivente com a barbárie, né? Olha o que acontece no Paraná, no interior do Paraná, né? O que acontece de extermínio de indígenas, de campesinos, né? Trabalhadores sem terra que são assassinados à torto e à direito e a gente nunca vê um veredito de condenação de ninguém. O Paraná mesmo já foi denunciado, né? Crimes cometidos no Paraná foram denunciados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana pela inação dos órgãos de persecução, Ministério Público, Polícia e Judiciário. São coniventes com a barbárie. Então, veja Eldorado de Carajás, né, no Pará, em que os trabalhadores sem terra foram exterminados pela PM. Ninguém foi punido, até hoje. Então, a gente tem essa aliança entre o Executivo, o Parlamento, né, da maioria que está na mão de ruralistas e evangélicos, com o Judiciário, que é extremamente refém dos interesses burgueses. Essa aliança que faz com que essa tragédia como essa que nós estamos discutindo aqui, ocorra a olhos vistos e nada acontece. Nada acontece, está aí. A gente tem quantos casos de processos que estão parados na Justiça Federal de Genocídio no Brasil? As pessoas não sabem, mas tem processos de genocídio parados no norte do Brasil. Né? Os Cintas Largas, por exemplo, que foi no norte, eu não lembro se foi no Rondônia ou Acre, que foram exterminados, né? Uma boa parte da população foi exterminada por garimpeiros e até hoje está correndo esse processo, já faz mais de 20 anos. Foi acho que na época do FHC ainda. Então,
o que vai acontecer com esse processo dos Yanomamis? Essa é uma grande questão que eu fico apreensivo, porque assim, faz-se muito barulho agora e logo depois a burguesia dá um jeito da gente esquecer dessa barbárie. E assim também os órgãos de persecução vão caminhando devagar, vão engavetando, vão fazendo investigações atrapalhadas de propósito, né? Para daí chegar no final, talvez condenar aí um laranja aí, se for muito. Aí eu acho que isso emenda com uma questão que é importante, né? Se houver a inação do Estado brasileiro em relação a esse genocídio, qual é o reflexo disso no direito internacional? Isso que é uma questão importante para a gente debater também. Em regra, a competência para julgar esse caso seria da Justiça Federal. E tendo, digamos, essa inação do Estado brasileiro em processar, julgar essa situação toda, já poderíamos falar de uma competência internacional nesse caso, correto? Sim. Professor Portela, o que está a respeito desse caso, saindo bastante, gerando bastante debate também, é a respeito da questão do Tribunal Penal Internacional. Como que funcionaria essa questão internacional, tanto de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, um Tribunal Penal Internacional, quais seriam os efeitos para o Brasil e como funcionaria a atuação dessas cortes, desses tribunais, em casos como esse? Então, o Brasil ele é signatário do Estatuto de Roma, esse tratado de 98 que criou o chamado TPI, né, o Tribunal Penal Internacional. Sendo signatário, ratificou o tratado, portanto, estamos submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Só para pessoas entenderem um pouco como é que funciona o TPI, né, para daí a gente entrar nessa discussão se o genocídio dos Yanomamis pode ir ou não para o TPI. O Tribunal Penal Internacional, ele opera da seguinte forma. Ele depende, né, que para que ele possa exercer a jurisdição, ele depende que o Estado assine e ratifique o Estatuto de Roma. Então, nós temos uma situação que hoje são 120 e poucos países que já ratificaram o Estatuto de Roma e, portanto, estão submetidos à jurisdição do TPI. Bom, Estados Unidos não o fizeram, por razões óbvias, Israel, Rússia, são países que estão praticamente envolvidos principalmente os Estados Unidos, né? Estão envolvidos em todas as guerras que nós temos conhecimento hoje. Seja diretamente ou indiretamente, através da tal das proxy war, né? Que é usar de alguém como bucha de canhão para fazer a guerra no seu lugar. Vide Ucrânia. Bom, o Brasil é um desses 20 e poucos países signatários, ratificou e tal. Nós temos até no artigo 5º da Constituição, veio uma reforma, né, que incluiu um parágrafo no artigo 5º dizendo que o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Está lá claramente. E aí o TPI funciona da seguinte maneira. Determina ali o Estatuto de Roma que, acontecendo algum desses crimes que estão previstos no Estatuto de Roma, que eu mencionei, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crime de agressão, ocorrendo esse crime, algum desses crimes, o Estado, que tem jurisdição primária ali sobre aqueles fatos, deve exercer a sua jurisdição, é uma obrigação que emana desse tratado. Então, o Brasil ratificou o tratado e lá tem essa obrigação para o Brasil. Aconteceu um genocídio aí no seu território, você tem que exercer a jurisdição penal. E, em primeiro lugar, vai ser você. Você tem a preferência. Nada aconteceu, né? A coisa não anda, não tem investigação, ou ninguém está sendo indiciado, não chega a lugar nenhum, ou simplesmente não faz-se nada, né? Deixa por estar. Aí pode o Tribunal Penal Internacional puxar essa jurisdição para si. Através, óbvio, de uma posição do procurador, que é como se fosse o Ministério Público, né, que funciona junto ao tribunal. Cabe ao procurador entrar com pedido de investigação junto ao TPI desses fatos que não estão sendo apurados no Brasil, certo?
Aí, claro que o TPI vai avaliar. Os juízes do tribunal vão receber esse pedido do procurador e vão ver se está de acordo com o que determina o Estatuto de Roma, se tem elementos ou não e tal. E aí vai dizer se autoriza ou não esses crimes serem investigados por este procurador. E daí, o que significa dizer que esse processo vai ser, então, de competência do Tribunal Penal Internacional. Certo? Claro que isso pode levar muito tempo. Veja, nós estamos lidando com interesses internacionais, então assim, vai ter muita disputa nos bastidores, questão política que está por trás. Os casos que viram investigações junto ao TPI tem sempre questões geopolíticas importantíssimas por trás. Exemplo, nós estamos vendo muito o Macron da França batendo nessa questão dos Yanomamis. Já até fez tweet falando, se o Brasil não fizer nada, a França vai levar isso para as organizações internacionais. Nossa, que lindo, o Macron é pró-direitos humanos, nossa, que fofo, defende a democracia. Claro que não. A França, do Macron, é um dos países que comete um monte de atrocidades na África. Tá com um monte de militar no Mali, na Mauritânia, cometendo um monte de crimes de guerra contra a humanidade. Não é isso, tá na Líbia. São questões geopolíticas. A visibilidade que pode dar esse processo, por exemplo, colocando a Amazônia no foco da mídia internacional, né? Por exemplo, o Bolsonaro acusado de um crime internacional. Veja, não estou dizendo que com isso não seja necessário levar o Bolsonaro à TPI caso nada seja feito aqui dentro. Eu seria um dos defensores que isso fosse feito, inclusive. Só estou dizendo que a gente não pode ter ilusões, né? Ilusões institucionalizadas, do tipo, né? Nossa, instituições funcionam, que lindas, estão preocupadas com os Yanomamis, né? Há uma seletividade, a gente já fez um podcast aqui, um episódio sobre seletividade. O que vai e o que não vai para o Tribunal Penal Internacional está muito permeado por questões políticas e aqui, no caso, geopolíticas, né? Vamos dizer, econômicas, militares, imperialistas, enfim. Tudo isso vai guiar a atuação do tribunal, tá? Mas, do ponto de vista do tratado, vamos dizer, o Brasil tem obrigação, não exerce sua jurisdição, ou exerce, inclusive isso está previsto no tratado, exerce a jurisdição, mas de maneira fraudulenta. Por exemplo, fazendo uma investigação totalmente equivocada, assim, só para fazer mídia, assim. Aquela velha, para inglês ver, né? Pode, mesmo assim, nesse caso, o TPI exercer a sua jurisdição. Só que isso leva tempo, né? Não é para amanhã, nem para depois da manhã, porque primeiro tem que ver se o Estado que tem jurisdição sobre os fatos, vai conduzir alguma investigação, e claro que investigação demora tempo, para que daí isso possa ser averiguado se chegar alguma denúncia ao procurador do TPI, dizendo, olha, lá no Brasil o que eles estão fazendo, não estão fazendo ou estão fazendo de maneira a só mostrar para o público, mas na verdade a investigação não vai levar a lugar nenhum. E professor, tem uma situação paradoxal que eu imaginei nesse caso, né? Por exemplo, temos um devido processo legal e também temos, por outro lado, uma morosidade do Poder Judiciário, né? É claro que dependendo ali da forma como vai ocorrer o andamento desse eventual processo, né, que esperamos que ocorra, em razão do nosso sistema, né, também de nosso ordenamento jurídico, né, sabemos, é notório, né, a morosidade da nossa estrutura judiciária. E teoricamente o processo estaria andando, teoricamente, nessa hipótese de uma tramitação longa, né? A pergunta que eu faço, ficaria no poder discricionário desse procurador do TPI entender que o Brasil está tomando providências ou não? Por exemplo, olha, está tramitando há 10 anos esse caso, mas está tramitando. Ou ele entende, não, está demorando demais, eu acho que o TPI tem que avocar essa competência para processar esse caso. Então, depende. Então, em resumo, a pergunta é essa. Vai muito dessa discricionariedade desse procurador entender se o caso está andando ou não?
não tem, né, uma previsão assim legal no Estatuto de Roma dizendo o que é um caso que está andando, que não está andando e tal. Tem ali algumas balizas, assim, no artigo 17 do Estatuto de Roma, né, tem assim, dizendo o seguinte: o TPI pode exercer a jurisdição quando o Estado que deveria exercer a jurisdição se mostra, estou lembrando a expressão em inglês, mas assim, não apto a exercer a jurisdição ou não quer exercer a jurisdição. Significa daí dizer assim, não apto, por exemplo, vai lá e diz assim, olha, não tenho como julgar isso porque eu passei por anos de guerra civil, o país está destruído, eu não tenho nem como fazer uma investigação. Pensando em crimes de guerra. Não tem condições, não tem dinheiro, não tem recursos humanos, o país está destruído. Aí pode ser, olha, esse é um país não apto para exercer a jurisdição. Ou não quer pode ser simplesmente deixar a coisa como tá, dizer assim, isso aí é blá blá blá, isso aí é coisa, não vamos investigar nada. Ou, beleza, aconteceu, mas vamos anistiar todo mundo, vamos dar uma anistia aí pra galera e acabou. Sabe? Ou vamos conduzir uma investigação aqui, mas o que mostra, na verdade, que não quer porque a investigação está sendo toda atropelada. Tipo o Marielle Franco, o caso Marielle Franco não ia pro TPI, não é um caso de TPI. Mas, assim, uma investigação toda truncada, que muda delegado, vai lá e tira o delegado, põe delegado, tira delegado, não sei o quê, não ouve as testemunhas que tem que ouvir, vai arrastando com a barriga. Não quer, né? Se quisesse, a investigação estaria em outro patamar. Então, isso tem ali algumas balizas ali para guiar a decisão tanto do procurador como dos juízes para ver, olha, isso aqui entra ou não entra na jurisdição do tribunal. Só que muitas vezes o procurador também age com uma maneira meio, vamos dizer, pragmática, assim. Do tipo, ele pensa assim, bom, eu tô aqui em Haia, os crimes ocorreram lá no país tal, e nós vamos ter que contar com a colaboração das autoridades locais para fazer a investigação, porque como é que eu vou fazer? E aí, se ele nota que, mesmo que ele quisesse puxar essa jurisdição para o TPI, ele vai ver tanto obstáculo para conseguir obter a prova, que ele pode decidir nem entrar, porque não vai conseguir a prova suficiente para levar adiante a persecução, sabe? Então tem essa questão que é não dita, não escrita, não está na lei, mas a gente vê muito o procurador do Tribunal Penal Internacional agindo dessa maneira, tentando assim, até inclusive ele faz muitas conversas diplomáticas com as autoridades locais, tipo assim, olha, a coisa tá feia, vocês não estão fazendo o que deveria fazer, pode chegar para eu fazer aqui o que vocês não estão fazendo, mas que tal se vocês fizessem, entendeu? Aí ele começa a fazer conversas, chama as autoridades, isso está acontecendo na Colômbia. A Colômbia, 50 anos de guerra civil, a Colômbia é parte do Estatuto de Roma, submete à jurisdição do TPI, e o caso da Colômbia está em análise faz anos no gabinete do procurador, e o procurador não toma uma posição, sempre adiando, porque ele vive conversando, ele sempre está viajando para a Colômbia, manda a equipe dele lá, conversa com não sei quem, e aí a conjuntura vai mudando, hora está mais favorável para ter a jurisdição interna. Aí ele pensa, bom, vai ser melhor ter a jurisdição interna do que eu puxar para mim essa bucha, porque eu não vou conseguir ter a prova que eu preciso, que eu não vou ter a colaboração que eu preciso para fazer essa investigação. Sabe como? É claro, se o TPI resolver exercer a jurisdição aqui, colocando o Bolsonaro no foco da investigação, eu acredito que as autoridades brasileiras, né, pelo menos o executivo do Lula e tal, da Polícia Federal, poderiam falar, pode entrar aí e vamos investigar junto. Nós vamos fazer tudo para você ter a prova que você precisa. Só que esses processos demoram, né? Hoje o Lula é o presidente, daí amanhã não é, daí veja. Amanhã volta o Bolsonaro, o presidente, vai saber, porque a história é louca, né? Ou amanhã vem o filho do Bolsonaro, o presidente, sabe? As portas vão se fechar pro TPI, não vai? Não vamos colaborar com nada. Mas então, diante de por exemplo,
digamos que a jurisdição brasileira decidisse investigar e processar, mas agisse com uma certa morosidade ou uma má vontade, assim, caberia uma intervenção desse procurador. Ele não teria que esperar um certo trânsito em julgado do Brasil para daí decidir intervir, é isso? Isso, pelo artigo 17 do Estatuto de Roma está bem claro que pode, mesmo que já tenha inquérito e processo em andamento, se for observado que esse processo ou essa investigação não está cumprindo com a finalidade que deveria cumprir. E isso já tem precedente. No caso da Líbia, por exemplo, o filho do Gaddafi, né, o Gaddafi foi assassinado, daí o filho do Gaddafi foi acusado no TPI e a Líbia falou assim, não, nós não vamos entregar ele para o TPI porque nós vamos fazer a persecução do filho do Gaddafi. Então beleza, se vocês vão fazer, seja assim, vocês têm preferência. E aí quando foi ver, os caras não estavam fazendo nada, estavam fazendo uma investigação assim, para livrar a cara do cara. E aí o procurador, analisando lá, diz, olha, essa investigação, essa persecução não está levando a lugar nenhum, portanto, avoco, e o TPI aceitou. Então o filho do Gaddafi é acusado no Tribunal Penal Internacional. Claro, tem coisas aí da geopolítica por trás, né? Que o Gaddafi foi derrubado por conta de interesses imperialistas, né? E aí o TPI entrou na onda também. Porque quando a burguesia está procurando implementar sua política imperialista, eles vão usar de todas as ferramentas que eles têm, né? Desde a guerra, do golpe de Estado, guerra, e vão chamar o Tribunal Penal Internacional para agir. Vão dar um jeito que o tribunal acha. Isso é pressão que eles vão fazer sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre o procurador, sobretudo, né? Até uma curiosidade, né? Países autoritários que têm um alinhamento político, ideológico com os Estados Unidos, a gente não vê nenhum discurso, assim, pró-direitos humanos, né, em relação a esses países. Um exemplo aí da Arábia Saudita, em que Exatamente. até um jornalista que era crítico do governo, da ditadura saudita, ele, num país que ele estava residindo, ele precisou ir até o consulado para pegar uma documentação, ali ele já foi sequestrado e vimos que ele sofreu atrocidades ali, né? Acho que até esquartejado, não sei se esquartejado... Sumiram com o corpo dele, uma coisa assim, né? Exatamente, mas daí ninguém ataca, né? Se é um país que tem um alinhamento político e ideológico com os Estados Unidos, por exemplo. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Portela, que agregou, né, com seu conhecimento a respeito desse assunto polêmico que hoje está dominando a imprensa, né, que é a questão do povo Yanomami e dessa prática do crime de genocídio pela omissão deliberada, né, do governo anterior. Professor Portela, muito obrigado. Cali, você quer passar algum recado? Eu queria, primeiramente, agradecer mais uma vez a participação do professor Portela por nos esclarecer todas essas situações a respeito do direito penal internacional, sempre trazendo muito conteúdo, muitos pontos interessantes para todos nós que estamos acompanhando essas notícias e para quem também trabalha ou estuda com direito penal. Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo até agora, agradecer ao Augusto por mais uma gravação de um episódio relevantíssimo para todo mundo e pedir aos nossos ouvintes que nos acompanhem também nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram do Augusto é o @augusto.criminal, o meu é o @crimesimples. Professor Portela, tem alguma recomendação de material, algum livro, documentário, alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Então, gostaria de agradecer o convite, né, novamente. Sempre um prazer poder debater com os colegas sobre esses temas e parabenizar também pela iniciativa, porque a gente precisa de espaços assim de discussão de qualidade, né, para que as pessoas possam refletir sobre as questões atinentes ao sistema penal de uma maneira mais crítica. Bom, eu vou indicar um livro que eu estava
até comentei na minha fala, do Tzvetan Todorov, que é A Conquista da América, que é muito interessante porque ele vai fazer essa genealogia, né, do genocídio da população indígena no continente americano desde quando chegam os primeiros colonizadores aqui. Então, acho que é um livro imperdível. E filme, eu acho que eu vou bater naquilo que é mais, vamos dizer, popular, que é a recomendação para quem não viu, ver O Julgamento em Nuremberg, né, que é um filme bem interessante, porque daquela versão dos anos 60, né, é focada no julgamento dos juristas do Reich, né, como os juristas serviram para dar legitimidade àquelas ações do Estado nazista que levaram ao extermínio de milhões de pessoas. E complementando a indicação do professor Portela, também tem um documentário da BBC a respeito do julgamento de Nuremberg, bem interessante. Ele junta ali imagens reais da época com aquelas dramatizações que a BBC faz muito bem. Também é um documentário que eu recomendo. Lembrando que essas indicações do professor Portela vão estar na descrição deste episódio. Quero agradecer mais uma vez você, ouvinte, por ter acompanhado esse episódio e peço, por favor, compartilhe com seu amigo, conhecido, que é estudante de Direito ou advogado militante da área. Esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast e até a próxima. Um grande abraço.